começo disso foi através da minha esposa, não teve nada a ver comigo diretamente. Teve, obviamente, pela relação, mas foi uma época em que a gente resolveu, então, tentar ter o nosso primeiro filho. E ela, desde a adolescência, a pré-adolescência, tinha um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, que é uma condição super comum em mulheres e que está muito relacionada com infertilidade. Ou seja, ela ouviu a vida inteira que o tratamento para o que ela tinha era o uso do anticoncepcional, tratamento entre aspas, mas na época, né, era o que ela ouvia, era o que ela fazia, e que quando fosse o caso de tentar engravidar, não ia ser muito fácil. Mas tudo bem, né, tomava o anticoncepcional, né, vivia assim, até que então a gente resolveu tentar engravidar, ela parou o anticoncepcional. Obviamente a gente procurou um endocrinologista para saber o que a gente faria. E ele recomendou o que é a recomendação padrão, que era usar a metformina, que é um medicamento antigo para o tratamento do diabetes. E ela começou a tomar o remédio e teve alguns efeitos colaterais, não conseguiu continuar tomando o remédio. E aí então a gente começou a procurar outros caminhos, enfim. E ela, nutricionista de formação, começou a pesquisar também. E um dia ela estava em viagem, eu lembro bem dessa cena, ela me telefonou, a gente estava falando por telefone, e ela me disse, olha, eu estou aqui pesquisando e eu descobri a dieta low carb, e que pode funcionar para isso que eu tenho, que pode fazer a minha fertilidade aumentar, e eu vou começar a fazer essa dieta amanhã. Se tu quiser fazer junto comigo, a gente faz junto, mas eu estou convencida de que esse é um bom caminho. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo. E eu sempre falo brincando assim, eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores do Brasil, fiz depois a especialização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também um dos melhores do Brasil, e nunca tinha ouvido falar desse termo. A primeira coisa que eu pensei foi, isso deve ser uma coisa que isso não deve ser sério, né? Afinal de contas, eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim. Mas ela me disse, olha, eu estudei, pesquisei e encontrei aqui um blog de um médico urologista. Para piorar mais a situação, né? Para piorar ainda mais. Onde ele explica sobre isso e aqui eu me convenci. E aí eu pensei, bom, de duas uma, né? Ou ela enlouqueceu completamente, porque uma pessoa, conheço ela, uma pessoa séria, não estaria entrando numa aventura qualquer. Ou ela realmente viu alguma coisa aqui que é convincente. Vou estudar esse negócio, vou olhar o tal do blog. Naquela época, isso era 2014, era o blog do Dr. José Carlos Souto, que é a maior autoridade em dieta low carb no Brasil, desde aquela época até hoje, um sujeito fantástico, e que tinha começado a escrever um blog anos antes, 2014 deve ter sido 4 ou 5 anos antes, onde ele compilava artigos, estudos sobre dieta low carb, e tudo que ele colocava no blog, nas postagens dele, tinha as referências. Então eu fui pronto para criticar o que eu ia encontrar e saí convencido de que ali tinha uma coisa realmente muito interessante. Porque eu não encontrava por onde criticar, porque estava tudo referenciado. E aí eu entendi que a dieta low carb era uma intervenção realmente estudada, realmente eficaz, inclusive para o caso de ovários policísticos, mas para várias outras coisas. Sobrepeso, obesidade, diabetes e outras doenças. E aquilo, eu fiquei fascinado com essa intervenção. Ela começou a fazer, eu comecei a fazer. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia que eu tinha um quadro de resistência insulínica, que é uma disfunção metabólica extremamente prevalente, comum, e que está relacionado com diversas condições de saúde. Então eu comecei a fazer dieta e eu, que tinha uma dificuldade enorme de perder peso, perdi peso com muita facilidade. Eu lembro que, um pouco antes disso, eu morava em Porto Alegre, depois eu mudei para Florianópolis. Em Porto Alegre, eu fazia um acompanhamento nutricional em que eu ia nas consultas com o nutricionista a cada semana ou a cada 2 semanas, durante mais ou menos uns 2 anos. E era uma ótima nutricionista. E eu praticava atividade física 4 vezes por semana. E eu tinha saído de um peso de 87 quilos, mais ou menos, que foi o maior peso que eu tive, até com muito esforço 81, 80 quilos e não baixava disso. Nessa época em que a gente descobriu a dieta low carb, eu estava machucado, então eu estava sem fazer atividade física. Implementando a dieta, eu em 3 ou 4 meses fui para 73 quilos, uma facilidade impressionante. Aquilo me fascinou, eu fiquei assim, eu comecei a estudar aquilo, tudo que eu encontrava aquilo. Nada a ver com saúde mental, né? Eu descobri um tratamento que funcionava supostamente para doenças metabólicas. Sim. Diabetes, obesidade, ovário policístico, doenças cardíacas e outras coisas. Mas eu fiquei tão fascinado que eu fui fazer cursos. Então esse médico, o Dr. Souto, tinha um curso sobre o tratamento de diabetes, junto com o endocrinologista, o Dr. Rodrigo Bomeni, que é um curso fantástico. E eu fiz esse curso e aí comecei a estudar tudo que eu via sobre dieta low carb. Com muita vontade de começar, como é que eu posso colocar isso na minha prática clínica? Mas eu sou um psiquiatra, como é que eu vou colocar isso na minha prática clínica? Eu não encontrava isso. Mas fiquei anos e anos estudando isso. E muito curioso estudando, e eu sempre gostei muito de ver palestras. Então eu ia para o YouTube e ficava vendo coisas. Até que um dia, em 2018, provavelmente 2018, final de 2018, nas sugestões do YouTube apareceu para mim um vídeo de uma psiquiatra americana, chamada Georgia Ede, que eu nunca tinha ouvido falar, explicando como ela usava a dieta cetogênica, aí não a low carb, mas a cetogênica, no tratamento dos seus pacientes em psiquiatria. Aí já começou a fazer mais sentido para você agora, né? E ali eu descobri, bom, aqui tem uma coisa que é da minha área, aqui tem uma coisa que tem a ver com o que eu faço. E aquilo, assim, abriu minha cabeça de um jeito, porque ali eu encontrei essa interface. E ali eu pensei, bom, talvez eu tenha encontrado esse outro caminho de outras intervenções que são potencialmente efetivas e que podem ser usadas quando os tratamentos tradicionais não funcionam. Eu mergulhei de cabeça naquilo, eu comecei a estudar tudo que eu via pela frente. Naquela época se falava muito pouco sobre isso, e aqui no Brasil não se falava praticamente nada. Então o conhecimento, eu falo que ele era todo
tudo pulverizado, assim, tinha uma parte aqui, outra parte lá, era um artigo que saiu lá, o blog de alguém que tinha lá, uma palestra dela, e eu fui devorando, assim, consumindo todo o conteúdo que eu via sobre isso. E a partir dali foi o meu interesse nessa nova maneira de entender a psiquiatria, que depois virou psiquiatria metabólica, que, enfim, com o tempo foi tá cada vez mais se intensificando no ponto de vista de produção de conhecimento teórico e também do ponto de vista de intervenções práticas, quer dizer, de fato, novos tratamentos que podem ser usados em psiquiatria, e aí sim, no tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos. Esse foi o caminho, assim, meio por acaso, meio, né, assim,